meus amigos e minhas amigas plusnotianos e plusnotianas. Estamos aqui para começar o nosso treinamento de negociação na Plus, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho de como que funciona o sistema de negociação aqui nosso, né? Na verdade são algumas dicas que eu gostaria de entregar para vocês aqui nesse conteúdo que precisa ser rápido, né? Porque o vendedor ele não tem muito tempo para ficar afiando o machado, ele precisa afiar, se faz necessário afiar, mas o vendedor não tem muito tempo para fazer isso, né? Aqui na nossa empresa a gente tem bastante coisa para fazer, então eu quero dar aqui algumas chaves para que você possa fazer um trabalho sensacional de encantamento com o seu cliente, fazer boas negociações e fazer com que ele saia feliz e satisfeito do resultado que ele está tendo com você. Maravilha? Ótimo, então vamos nessa. Olha só, tô aqui no cantinho aqui, vou me apresentar, olha eu aqui na área. Oba! Tô aqui, tô por aqui, vou me pôr aqui nesse canto de cá, aqui ó, que ficou melhor, tá certo, galera? Pra vocês irem olhando aqui, eu estou em pé, tá bom? Então nós vamos começar o treinamento agora, nesse exato momento. Por que nós estamos estudando, né, essa parte de negociação? O que eu percebo hoje? Eu percebo que hoje em dia existem muitos profissionais na área de vendas que têm medo de negociar, que têm receio de negociar. Profissionais que se apresentam como vendedores e têm dificuldades de enfrentar objeções durante o dia a dia. O cara tem um pouco de receio de desagradar, tem um pouco de medo de argumentar, de fazer pergunta, né? Ele fica com aquela sensação de que ele está atrapalhando. Então assim, eu quero desmistificar isso agora para você, tá? Porque o vendedor, um dos principais trabalhos do vendedor é perguntar. O vendedor que não pergunta, ele não faz bons negócios. E o vendedor precisa entender o seguinte, que ele não pergunta porque ele quer ser desagradável, ou ele não pergunta porque ele quer ser um cara que fica enchendo o saco, importunando. O que você, vendedor e vendedora, precisa entender é o seguinte, que você pergunta porque você quer entregar o seu melhor para aquele cliente. Você pergunta porque para você faz todo sentido ter todos os elementos possíveis para poder fazer um bom trabalho para aquele cliente. Então é por isso que você pergunta, não é porque você quer ser o chatão ou isso ou aquilo, você pergunta porque se faz necessário perguntar para que você possa entregar um melhor produto, um melhor serviço para aquele cliente. Então, hoje nós estamos estudando justamente para isso, para tirar essa coisa da sua cabeça de que você precisa, de que você é um cara que incomoda, que é um cara que se eu ficar ligando pro cara eu vou incomodar o cara, se eu ficar fazendo pergunta eu vou ser importuno. Não. O vendedor precisa aprender a negociar. Por quê? Porque negociar é a arte de fazer boas perguntas. Se você faz boas perguntas, você tem bons resultados. Legal? Então vamos nessa? Tá aqui, ó. O que é negociação, né? Aqui no Google diz o seguinte, que negociação é um processo de conhecimento mútuo e comunicação entre as partes, que objetiva equacionar interesses e buscar soluções a partir de uma situação de conflito para formalizar uma decisão de consenso que pressupõe a corresponsabilidade pelos seus resultados. É o Google, né? Esse aqui é o que o Google diz. E o que eu digo para você, meu amigo e minha amiga plusnotiana e plusnotiana? Negociar é o ato de buscar junto ao cliente um entendimento no momento de uma troca de produto ou serviço que ambos, os dois ou mais, saiam satisfeitos com o combinado e tenham clarezas em todos os passos da entrega daquele produto, daquele serviço. Tá? Então, resumidamente, negociar é você, vendedor, ter a preocupação de fazer uma negociação onde ambos saiam satisfeitos com isso. Tanto você, que está vendendo ou está prestando esse serviço, quanto o cliente que está comprando isso também. É sua responsabilidade fazer com que o cliente saia satisfeito com isso e com clareza de todos os passos que serão seguidos para ser entregue esse serviço ou esse produto para o cliente. Beleza? Então vamos embora. Como que eu faço isso na prática, né? Vamos falar na prática como que a gente faz isso para ficar mais simples, né? A primeira dica é a seguinte, anote a primeira dica é anote tudo que vai sair daqui para frente, tá? Anote as dicas aí que eu vou passar para você para ficar mais fácil para você poder fazer esse trabalho e ter tudo isso anotado, tá bom? Vamos lá.
A primeira dica é a seguinte: interaja muito antes de começar uma negociação. Aqui na Plusnut a gente tem um hábito de querer criar conexões antes de começar a fazer boas negociações. O vendedor ou a vendedora plusnutiano, né, ele já está acostumado com essa vivência nossa. Aqui os nossos treinamentos a gente ensina você que você primeiro precisa criar uma boa conexão, porque vendedores e compradores são seres humanos, e seres humanos gostam de se relacionar. Eles preferem se relacionar com pessoas que gostam, né? Então a gente precisa entender que para a gente poder fazer um bom trabalho, a gente precisa se tornar agradável para aquela pessoa. Então você que vende, você precisa entender isso. Você tem que ser uma pessoa agradável para que a pessoa queira negociar com você. Então interaja muito antes de uma negociação. Vai começar uma negociação, conversa com o cara, pergunta como é que foi o dia da pessoa, entende, tira uma temperatura, entende se ele está no momento correto para poder fazer essa negociação. Às vezes o cara tá numa correria, tá com a cabeça cheia, o cara não tá pronto para falar de preço, e aí eu sugiro que você convide ele para uma nova data para falar sobre aquele assunto, se você tiver esse tempo, né, tiver essa possibilidade, porque falar de negociação com pressa, o cara com a cabeça cheia, isso aí nunca traz um bom resultado, tá bom? Interaja muito antes de começar uma negociação. Inicie as negociações conhecendo as dores do seu cliente. Né? O vendedor e a vendedora plusnutiana, ele já sabe disso de antemão. Ele não entra num negócio sem conhecer as dores do seu cliente. Não tem como a gente fazer negócio aqui dentro da Plusnut se você não conhecer as dores, né? E o que são as dores? São as dificuldades que ele enfrenta no dia a dia dele, né? Por exemplo, uma dor de uma empresa que trabalha com montagem de estande, atraso de mercadoria, atraso de material, por exemplo, né? Uma dor do cliente. A gente pode falar de dores aí no próximo treinamento, mas isso é uma dor, né? Qual é o tipo de impacto que essa dor causa nesse cara? Né? É esse. A sua empresa, a Plusnut, consegue resolver isso? Se sim, você está com o cara do foco, você está com o cliente do foco. Então conhecer as dores do cliente vai fazer com que você identifique se você está negociando com um cliente de fato do foco. Porque quando a gente já identifica a dor, a gente nem chega no passo da negociação. É muito difícil chegar nesse passo da negociação. Então é pouco provável que você chegue no passo da negociação dentro do nosso funil se você não está com o cliente do foco e você não avaliou as dores dele. Então estar com as dores aí listadas é de extrema importância. Às vezes o cliente tem dores primárias, que são as dores que a gente já trata, e às vezes ele tem dores particulares, aí, coisas secundárias, coisas que estão fora do nosso script, mas que nós sabemos que ele tem e que a gente de alguma forma consegue sanar isso, tá? Que é sempre superar a expectativa do cliente, também ajudando ele nessas dores. Então, iniciar uma negociação conhecendo as dores do seu cliente faz total sentido para você ter êxito, tá certo? Não se prenda à sua razão na negociação, seja flexível, né? O ego, ele derruba qualquer negociação, o ego acaba com a negociação. Você precisa ser um homem flexível. Às vezes a gente vai entrar em algumas negociações e a gente já vai com opiniões formadas, né, sobre aquilo. Por exemplo, você vai para uma negociação, aí você, antes de entrar na sala, você está com alguém ou está sozinho, você pensa, é o seguinte, eu tenho que chegar pro cara e já tenho que explicar para ele a real. Eu já tenho que falar para ele que eu sou a melhor empresa, que ele não tem empresa melhor, e se ele me pedir desconto eu não tô nem aí, eu não vou dar desconto para ele porque eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. Ó, respira primeiro antes de começar essa negociação. Você precisa entender que você tem que chegar com o copo vazio, cara. Você não sabe o dia a dia do cara, você não sabe o que vai te esperar ali. Então você precisa ir com o copo vazio. Respira, reduz ali a emoção. Não entra para negociar emocionado. Se você entrar para negociar emocionado, você vai cair do cavalo. Sua razão, ela não é absoluta, cara. Então relaxa, precisa ser flexível. Às vezes você está numa negociação com o cara, você fala, mas o meu produto faz isso, mas o meu produto faz aquilo, mas o meu produto é isso, é aquilo. Aí ele vira e fala para você assim, tá, mas eu não preciso de nada disso que você oferece. Eu preciso de um produto que só me entregue isso. Aí você, na emoção, você foi lá naquela correria, naquela emoção toda, entregou, falou um monte de coisas que é a sua razão, que é o que você acha que ele quer, antes de perguntar para ele de fato o que ele quer, o que ele espera daquela negociação. Fulano, é o seguinte, nós vamos começar essa negociação, mas a primeira coisa que eu preciso que você me diga é o seguinte, o que você espera dessa nossa negociação? Cara, nós vamos começar a falar de preço, nós vamos começar a falar de prazo, nós vamos começar a falar de qualidade. O que você espera dessa nossa negociação? Qual que é o teu resultado esperado? Meu resultado esperado é, a gente chegar num acordo. Que acordo?
Qual é o acordo que você espera? Não, eu espero que você consiga um preço bom, consiga um mix aí de tudo. Eu falei, então beleza, bom, você já tem um ponto que você precisa chegar. Você já sabe que ele quer equilíbrio, ele não quer muito preço, ele não quer muita entrega, ele não quer muito qualidade de produto, ele quer o equilíbrio. Então, tendo em vista que ele quer o equilíbrio, você começa a partir daí a entregar para ele o que ele precisa. Legal? Seja flexível. Lute pelo ganha-ganha, isso que eu sempre falo para os nossos vendedores e vendedoras plusnutianos e plusnutianas aqui. O vendedor e a vendedora é responsável por garantir que todo mundo sai ganhando numa negociação aqui dentro. Ou o cliente, quando ele compra, ele não pode ter a sensação que ele não está ganhando, ele tem que ganhar também, pô. Porque o cliente que tem a sensação que ganha, ele quer comprar mais, ele quer estar o tempo todo comprando, Então o cliente precisa ter a sensação e ele precisa entender que ele está levando vantagem em alguma coisa. Você precisa criar para esses clientes condições às quais ele perceba que está levando alguma vantagem. Cliente só compra de fornecedor que traz vantagem. Sem vantagem, cliente não compra produto, cliente compra vantagem, cliente compra facilidade, cliente compra agilidade. Então é ganha-ganha. Você que vende é o responsável por manter isso vivo. Você que é o cliente é responsável por manter essa chama acesa dentro do teu cliente, né? Então lute sempre pelo ganha-ganha. Pergunte sempre o nome do cliente e fale o nome dele algumas vezes, né? Isso funciona muito para conexão, quando você está começando a primeira negociação com o cliente, sempre isso costuma acontecer, né? Por exemplo, às vezes você entra numa negociação, o nome dele é João, né? Você, ô João, tudo bem? Como é que você tá, João? Tá tudo certo aí? Pô, maravilha, ó, João, é o seguinte, eu tô entrando em contato com você porque eu quero um follow-up aí, tô fazendo um follow-up do orçamento, João, que eu mandei para você. E João, é o seguinte, eu queria saber como que ficou para você, né, essa proposta. Conta para mim aí, me dá um feedback. Ó, eu falei João 5 vezes. Quando a gente fala o nome do nosso cliente algumas vezes, você cria uma conexão mais rápida. Você troca o você pelo nome, o nome próprio daquele cara. Isso cria uma conexão incrível, você não faz ideia da conexão que cria quando você faz esse tipo de coisa. Então você tem que falar o nome dele por várias vezes para você criar conexão. Isso ajuda demais nas negociações também, tá? Fica a dica aí. Defina o mínimo e o máximo de onde você quer chegar. Nunca entre numa negociação sem um teto determinado e sem um mínimo determinado. Você tem que ter o teto e o mínimo. Por quê? Porque você vai chegar uma hora que o mínimo, ele ajuda. Quando você tem esse cuidado, o que acontece? Quando ele chega no seu mínimo, o gatilho da vulnerabilidade ajuda muito nessa hora, porque quando você chega no mínimo e percebe que ele quer mais que o seu mínimo, você fala, cara, olha só, eu infelizmente, João, vou usar aqui esse nome, João, já cheguei no meu limite de preço, cara. Esses 30, esses 40, esses 50 reais que você tá me pedindo a mais, cara, vai fazer muito mais falta para mim do que para você, cara. Vamos fechar esse pedido. Essa ponta de fechamento é extraordinária, que é o gatilho da vulnerabilidade. Então você vira para ele e fala, olha, cara, esse valor a mais que você está querendo, abaixo do meu mínimo, cara, vai fazer mais falta para mim do que para você, cara. Eu não vou conseguir fazer. Vamos fechar, cara. Já cheguei no meu melhor preço e tal. Dificilmente o cara não fecha, tá? Isso é muito pouco provável que isso o fechamento não aconteça, tá? Então, assim, saber o mínimo e o máximo é de total necessidade para um fechamento. O máximo tem a ver com o meu mercado, se eu estou cobrando demais, se eu estou cobrando de menos. Então, assim, é para você ter uma ideia de balizador, tá certo? O segredo está na escolha do cliente. O que eu estou querendo dizer nesse slide aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, que você precisa trabalhar durante toda a pré-negociação, até a chegada da negociação, pensando no seguinte: eu preciso que eu seja sempre a primeira escolha daquele cliente. Eu preciso ser o que me destaco de todos os meus fornecedores. Eu preciso ser o cara que está à frente de tudo para ele. Então você precisa sempre pensar dessa forma. Eu tenho que ser a escolha do cliente. Por quê? Porque o segredo está na escolha. Ele tem que escolher você. E como que você faz isso numa negociação? Na negociação você não vai conseguir fazer. Aonde você faz isso? Na pré-negociação e no pós-venda. Se você faz uma entrega legal para o cliente e faz um bom pós-venda,
você consegue ser a escolha dele. Então, é na jornada de vendas que você se torna a escolha do seu cliente. É o passo a passo que você escolhe fazer para o seu cliente que vai fazer com que você se torne a escolha dele. Tá certo? Tenha calma e não deixe a emoção tomar conta de você. Quantas vezes eu já vi vendedor perdendo negócio porque deixou a emoção tomar conta, ficou ansioso. Eu tenho um jargão aqui dentro que eu falo para os vendedores que a ansiedade mata a venda, e mata mesmo, tá? Se você entrar afobado para fazer uma negociação, a probabilidade dessa negociação ser boa para você, ela é muito difícil. Muito difícil de você fazer um bom fechamento com margem, vender um produto bacana, é muito difícil acontecer, porque o comprador que tem um pouco mais de habilidade, ele percebe que você está ali, você está sendo conduzido. O vendedor precisa conduzir, não ser conduzido. Porque quem está vendendo é quem conduz, não é quem está comprando. Isso é lenda. Você tem que saber conduzir. E para você conduzir, você precisa ter calma. Você precisa fazer as coisas com frieza. A negociação é um momento que você tem que estar ali, ó, firme. Tem que estar intacto. É conversa de adulto. Negociação é conversa de adulto. Você vai ter que lidar com objeções, você vai ter que explicar de novo, você vai ter que refazer proposta. Então aqui, ó, você tem que estar bem. Tem que estar bem emocionalmente. Se ele perceber que você não está bem emocionalmente, a probabilidade de você não ter sucesso é muito grande. Tá certo? Não tenha medo de perguntar em uma negociação. Bons vendedores perguntam para não errar. É aquilo que eu falei no começo, né? Então, a gente está o tempo todo perguntando, fazendo boas perguntas, né? Às vezes o cliente se chateia e você pode virar e falar: cara, você me desculpa, eu percebi que houve um incômodo aí da sua parte, você está um pouco chateado porque eu estou fazendo essas perguntas, mas ó, João, deixa eu te falar uma coisa, eu só estou fazendo esse monte de pergunta para você, cara, porque eu não posso errar com você. Não é que eu não quero, eu não posso errar com você, porque eu tenho um combinado com você. E o meu combinado é se tornar o melhor fornecedor para você e para sua empresa. Então, para que eu me torne esse cara incrível para você, esse cara indispensável para você, eu preciso conhecer você, eu preciso saber mais sobre você. Então é por isso que eu te faço tanta pergunta. Isso mata o fornecedor na unha. Mata o cliente na unha, na hora. Ele fala: puxa, cara, você tem razão, pô, é verdade e tal. Pô, então, vamos lá, vou responder para você. Ele começa a te entregar as respostas. É muito comum isso acontecer, tá? Não tenha medo de perguntar. A pergunta faz parte de um bom processo de negociação. Não tenha medo de dizer não para o cliente. Tenha sempre um plano B. Às vezes você vai estar dentro de uma negociação e vai perceber que essa negociação ela está numa pegada de extração, não é uma negociação. Lembra do ganha-ganha que eu falei há uns minutos atrás? Você precisa entender que todo mundo precisa ganhar numa negociação. E às vezes você precisa dizer não para o cliente, você precisa perder esse pavor de dizer não para o cliente. Dizer não é tão importante quanto dizer sim. E o não, ele é até libertador. Às vezes você deixa de fazer negociações ruins, tá, para o seu negócio, porque você diz não para o cara. E às vezes tem que fazer, porque uma vez aconteceu aqui comigo de um cliente mandar para mim um orçamento que ele deu mais ou menos uns 12 mil reais de parafuso. Só que era tudo parafuso que não era padrão nosso aqui na Plusnut. Aí eu fiz esse orçamento, deu 12 mil, mandei para ele, ele queria fechar comigo, aí ele falou para mim assim: olha, cara, eu vou fechar com você, você fez os preços para mim, só que eu preciso receber amanhã. Porque aqui a gente tem uma entrega express e tal, e ele já sabia disso, ele falou: preciso receber isso amanhã. Eu falei: cara, amanhã não dá. Pô, Romulo, mas você não tem entrega express? Eu falei: eu tenho, para os meus produtos de 24 horas. Esse produto, desde o começo, eu orientei você dizendo que ele não era 24 horas e que nós precisaríamos de um prazo. Ele: cara, eu não tenho prazo. Eu falei: então você não vai comprar comigo. Porque eu não vou pegar um pedido seu se eu não consigo alinhar o prazo com você. E aí ele ficou chateado comigo, né? Ele ficou chateado comigo na hora. Eu falei: cara, eu lamento muito, mas eu não vou pegar o pedido. Eu prefiro perder o pedido do que perder o cliente. E quando eu disse isso, ele voltou, saiu da ligação, foi ver o que ele conseguia. Os prazos que ele tinha fora aparentemente parecia ser piores que os meus. Ele voltou e falou: cara, ó, vamos fazer o seguinte, vou dar uma atrasadinha no projeto aqui, vou comprar com você porque você foi honesto comigo, porque você não quis só pegar o pedido para me atender de qualquer jeito, né? Houve aí uma resiliência, houve aí uma
um cuidado comigo e eu quero fechar com você. E isso é muito comum de acontecer, galera. Funciona e funciona muito bem, tá? Não tenha medo de dizer não. O não é libertador para ambas as partes. Vamos lá, continuando aqui. Amarre combinados claros e nunca prometa algo que você não pode cumprir. Isso aqui é um negócio também muito sério aqui na nossa empresa. A gente se preocupa muito com isso. A gente não gosta de combinar nada com o cliente que a gente não consegue cumprir. A gente chama isso aqui de vai que cola. Negociação vai que cola. Aqui é assim, cara. Até então eu sou o gestor aqui de vendas, né? E eu sempre deixo a seguinte orientação na minha gestão. Se eu pegar o cara fazendo um vai que cola, ele vai ser mandado embora. Não tem jeito. Eu não admito o vendedor vai que cola. Vendedor que faz joguinho. Cara, e assim, clareza. Cliente, eu vou te vender essa caneta aqui. Essa caneta é de um tablet, beleza? Ela não escreve num caderno, ela escreve só no tablet, beleza? Beleza. Tem certeza que você quer adquirir? Tenho certeza, tô te mandando. Não é esse negócio, me vende uma caneta. Ele, eu tenho essa caneta aqui. Te mando em 2 horas. Me manda aí. Aí chega lá, o cara quer escrever num caderno. Aí ele vira pra você e fala, pô, você me mandou uma caneta de tecnologia, uma caneta de tablet. Ele falou, aí você vira pra ele e fala assim, pô, mas você pediu uma caneta. Você não pediu uma caneta pra escrever no caderno. Você acredita, meu amigo plusnutiano e minha amiga plusnutiana, que eu já peguei vendedor assim aqui? Aí dá vontade de dar uma bifa na orelha de um cara desse, né? Que ele quer amassar o teu negócio, ele quer te ferrar. Que tipo de encantamento uma ameba dessa, que faz uma coisa dessa, vai entregar para o cliente? E eu perco a mão mesmo, eu fico maluco, eu fico doido. Eu quero arrancar o pescoço dessa pessoa fora. Mas não vai ser seu caso, eu tenho certeza que não, porque eu já estou te avisando que nós vamos arrancar teu pescoço. Se eu não estiver lá, eu vou arrancar de onde eu estiver. Pode ter certeza que eu vou te caçar e eu vou te arrancar o seu pescoço. Mas você não vai fazer isso não, você é top. Você está entrando agora, você é incrível. Você está participando desse treinamento aqui, eu tenho certeza que você vai subir o nível do negócio. Não é o seu caso, mas eu peco por excesso. Beleza? Vamos embora, continuando aqui, ó. O trabalho do comprador é dizer que está caro. Não leve isso pro pessoal, pô. Eu tenho aqui, ó, tem até vou mudar aqui, ó. Esse aqui é o tá caro. Monstrão, né? Tá caro, né? O chinês aqui, o japonês, o oriental tá caro, né? E o cliente fala que tá caro. O tá caro faz parte do linguajar do comprador, né? Às vezes ele fala que tá caro, mas ele não é nem o preço. O que tá caro, às vezes, que ele quer dizer é que faltou conexão, faltou entendimento da parte dele, faltou você vender direito o seu trabalho para ele, faltou ele entender um pouco mais sobre os diferenciais do seu produto. Dificilmente é porque tá caro. É difícil, mas nós vamos falar disso em outra hora, beleza? Ó, aqui, ó. Aproveite as oportunidades do contato, venda outros produtos. Às vezes, o que acontece? A gente liga para vender um produto para o cliente e não consegue vender aquele produto. Mas já que você está na ligação lá, cara, pô, fulano, pô, legal, não deu certo o preço do meu parafuso, mas deixa eu te contar uma coisa. Além do parafuso, eu também trabalho aqui com parafusadeira, eu também trabalho com ponteira Beats, que, cara, minhas ponteiras são top, você vai adorar, cara. Vai comprar parafuso aí, vai comprar essas ponteiras comigo, você vai perfurar os parafusos, vai ser top, vai ser isso, vai ser aquilo. Venda opcionais para o cliente. A porta já está aberta, você já entrou. Cara, não perde a oportunidade. Se você já está lá dentro, não perde a oportunidade. Já está lá, deixa o couro comer, entendeu? Oferece outro produto e não perde a oportunidade. Tá? E aqui, ó, o último e não menos importante, né, de todos os conselhos que eu gostaria de te dar aqui nesse treinamento, é o seguinte: pratique a presença, esteja focado o tempo todo no cliente. Não entra numa negociação o cliente falando, você olhando no WhatsApp, o cliente falando, você olhando pro céu, pensando na morte da bezerra. Ai, sextou. O cara falando com você e você pensando no churrasco, no pagode que você vai depois do expediente. Minha amiga, meu amigo, foca no seu cliente, pratique a presença. E não só no cliente, pratique a presença em tudo na sua vida. Se você está fazendo uma apresentação igual eu estou fazendo aqui para você, eu estou aqui, cara, eu estou sem telefone, eu estou sem celular, eu estou sem nada. Nada rouba minha atenção aqui. Eu estou aqui concentrado fazendo esse trabalho para você que está me assistindo. Então, pratique a presença. Você vai se sentir muito melhor quando você pratica a presença. A presença é um negócio incrível que abre muitas portas. E o cliente gosta, porque o cliente é um ser humano. E o ser humano gosta de saber que ele está sendo
bem assistido e que a atenção que alguém está entregando para ele é 100% para ele. O cliente valoriza isso. Parece bobeira e parece algo muito simples e prático, mas não é. Não é. O cliente percebe quando você não está focado nele. Então, como esse leão que está aí na nossa tela, fixe os olhos no seu cliente. Observa, olhe bem no fundo dos olhos do cliente. Ele vai sentir aquela energia boa e vai fechar negócios com você. Legal, galera? Essas aqui foram algumas boas práticas para você poder fazer uma negociação incrível. E olha só, agora bora vender sem muita delonga, 25 minutos, rapidinho. Vai vender, vai fazer o negócio acontecer. Se quiser, precisar de mais alguma coisa, precisar de mais algum tipo de apêndice nesses ajustes, me procura lá na minha sala, tamo junto, tá certo? Forte abraço aí pra você, vambora!